Bom, pessoal, e dando continuidade ao nosso último papo aqui, hoje vai ser assim, eu vou fazer umas narrativas, contar algumas historinhas que são, vamos dizer assim, tudo é festa no nosso encontro de hoje. Porque vocês recordam que quando eu cheguei na Sete Internacional em Paris para fazer estágio, eu fui recebido bem, evidentemente, formalmente pela equipe, pela direção, e, e eu até acho que eu não contei para vocês, porque eu vinha de 2 anos de Edimburgo e eu consegui, por intermédio de um amigo comum, que a Embratur formalmente me mandasse para eles, enviasse para eles uma carta de recomendação, dizendo: olha, atende bem o Rogerinho aí, que ele é da nossa confiança, temos confiança no futuro dele, essa coisa toda aqui no Brasil, é importante para nós, tal. Então eu cheguei meio assim, não é que eles botaram um tapete vermelho para mim, mas eles me respeitaram, assim, né? Mas nada de batidinha nas costas, coisas assim, né? Então eu respondi na altura, né? Me comportei como se eu fosse um cara sério, assim, né? E, e imediatamente, acho que eles também não sabiam bem o que fazer comigo. Então a solução deles foi me colocar na biblioteca. E eu comecei a fazer a pesquisa, tal, que eu já falei para vocês, mas só para dizer assim, o contraste, isso que eu quero dizer, contar hoje, principalmente para vocês, alguns eventos ligados assim, como o contraste que teve da minha saída com a minha chegada, em relação a tratamento pessoal, humano, afetivo, em relação a mim. E também eles não me conheciam, né? Eu também não conhecia eles. E então, só tem assim. Hoje eu vou dar um relato de uma série de pequenos eventos, só tem coisa boa. Também se fosse ruim, não ia contar, porque eu ia receber tristezas, compartilhar tristezas se não há vantagem nenhuma nisso. Então, dos eventos, só tem um que eu vou contar, que não foi na despedida, foi durante o estágio lá em Aix, no sul da França, que nós fizemos quem chega no Mediterrâneo à direita, foi o segundo passeio que a gente fez, e a gente entra no território de um assunto que daria para vários papos, que é o plano regional do Languedoc-Roussillon, é a zona sul da França, e que envolveram vários arquitetos da região, vários arquitetos conhecidos, muitos projetos publicados, etc. E o pessoal, meus colegas, o pessoal de Aix, sugeriram, porque tinha uma amizade comum também, de entrevistar e visitar um arquiteto que era perto de Montpellier, que ele morava ali. E o nome dele é Castelar, ou coisa parecida com isso. Até não chequei agora, mas vamos chamar ele de Castelar, que é esse arquiteto. E da gente fazer uma visita, ele era um arquiteto que tinha projetado uma grande estação de lazer turismo, que por sinal não foi construída, a dele, e era uma pessoa muito aberta, isso que disseram para mim, a gente vai aproveitar. Aí, tudo marcadinho e tal, nós estávamos em 5 ou 6 da equipe. E, e fomos visitar o Castelar. Fomos no escritório, um escritório grande, um estilo meio rústico, assim. Ele era um cara grandalhão, tipo de um italiano, assim, conversador, afetivo, que abraça todo mundo e tal. E o Castelar foi muito legal. E não só nos recebeu no escritório, mostrou o projeto esse que ele tinha feito para o Languedoc-Roussillon, também com outros projetos de lazer e tal. E nos convidou, eu não estava na frente da hora que foi feito esse acerto, que ele ia nos hospedar, porque a gente ia passar a noite lá. E ele aí contou que ele está separado da mulher, mas ele tem um apartamento dele lá que ele ia nos receber para jantar e depois para dormir. Então, depois desse encontro no escritório, já era noitinha e tal. Então, eu vou contar uma coisa folclórica, assim, que foi o título seria assim: a janta e o encontro com o Castelar na sua casa de homem separado. O que aconteceu? Como nós chegamos de noite, não dava para ver a casa dele. E a mulher ficou com a casa e expulsou ele para a cavalariça, onde ficavam os cavalos. Lá que era o apartamento dele. E então a gente ficou super curioso de dizer como é que um desquitado expulso de casa vai morar com os cavalos. E aí no sul da França todo mundo é comunicativo, sabe? Eu já disse isso, que num mês em Aix eu fiz mais amizade que 2 anos de Edimburgo. E
Aí fomos para lá, na casa dele. Entramos pelo fundo desse terreno, que era não me lembro bem como é que era essa rua, esse fundo, como é que é. Mas nós entramos num portão, tinha uma casa branca de 2 pavimentos, pequena, mas assim, estilo rústico, assim, bem... Não era... Era como se fosse uma área de serviço, assim, um bloco do serviço da casa. Mas acontece que a casa era bem branquinha, bonitinha, já era frio, nós estávamos ainda era frio, já era em março, né? E entramos e demos de cara assim com a seguinte paisagem para vocês imaginarem. Aqui à esquerda de uma parede tinha uma lareira que equivaleria a nós uma churrasqueira, porque era alta a altura, como se fosse uma churrasqueira, teria uns 2 metros, 2,5 metros de comprimento. Era bem comprida assim. Era tipo churrasqueira de churrascaria grande assim. E à direita, um corredor estreito, assim, estavam as baias dos cavalos. Eu acho que tinham 3 baias, sendo que um cavalo, pelo menos, botou a cabeça para fora e ficou nos olhando, assim. Já, quem é esses loucos aí, os amigos do Castelado, do patrão, bem-vindo e tal. E um lugar bem quentinho, aconchegante, assim. E aí o Castelado nos mostrou na grade da churrasqueira, tinha uma grelha, assim, em cima da churrasqueira, tava uma série de potes de barro, assim, que ele disse, hoje vocês vão comer aqui o verdadeiro cassoulet. O cassoulet é a feijoada francesa de feijão branco, só que fica um feijão fradinho, assim, cor de ferrugem, assim. E aí, em seguida, subimos uma escada. Não passamos pela frente dos cavalos, subimos, e aí estava o apartamento dele ali. Tudo branquinho, caprichoso. Ele tinha uma empregada, uma senhora que nos atendia a mesa, os quartos já tinham sido arrumados para nós todos. Eu não me lembro se quantos dormiram ali, porque eu acho que um casal, pelo menos, do Texas, dos colombianos, não ficaram. Mas o principal, fomos para lá, estava a mesa posta, a mesa grande, tudo branco, cristal, pratos brancos, tudo bonito, assim, bem iluminado. E lá pelas tantas, aperitivinho, não sei o quê, veio o cassoulet, que foi a primeira vez que eu comi o cassoulet, depois comi de novo. E é um prato super bom, é uma feijoada que tem carne de porco, tem costelinha, aquela defumada, sempre tem uma linguiça, que é uma especial, a merguez, que eles chamam, mas é uma linguiça calabresa, mas suave. E tem também uma coisa que aí é uma, como é que se diz, não é disputa, mas uma questão muito duvidosa, se vai ou não vai no prato, é o confit d'oie, que é coxinhas de ganso na conserva da sua própria gordura. Como aqui tem pessoas que se lembram, aqui no sul, por exemplo, dos caçadores de perdiz, e como não tinha geladeira, freezer, esse negócio, conservava a perdiz na própria banha, ou na banha de porco mesmo. E soldava a lata. Ela ficava em conserva na própria gordura. Isso aí em francês é chamado de confit, inteiro no fim. E aí comemos o cassoulet, bom vinho, pãozinho, tudo no capricho e tal. E aquela, tudo muito alegre. Então, e aí a Helena, o nome da funcionária, da secretária dele, e tirou todos os pratos e tal, tudo muito alegre, todo mundo gostou e gostaram mesmo e tal. E a gente tava ficando tudo meio vazio a mesa, assim, aí o Castelar se vira assim pro lado da cozinha e diz assim, Helena, amène le truc. E nós ficamos assim, ele disse assim, Helena, traz o negócio, traz a coisa, traz o negócio, traz a coisa. Seria para nós, né? Aí vem a Helena lá da cozinha, com um pacotinho assim, parecia uma trouxinha de papel de alumínio, numa mão, e na outra, deu para ver assim, que é aqueles fardinhos assim, pacotinho de papel para fazer cigarro, para palheiro, nosso palheiro assim. Aí o Castelar não disse nada, abriu a trouxinha, e para surpresa, ninguém achou graça, nem ficaram com medo. Tava a boa erva que tinha chegado ali. E ele, sem cerimônia, tirou o fardinho, pegou o papel, já ficou esperado, já ficou se acendeu e já botou na roda. Né? Ninguém disse não, também não ficou apaixonado. Bom, temos uma bomba para queimar aí. Né?
E aí, isso aí gerou um folclore depois. Você tinha que contar adiante, não tá contando, porque era uma coisa inusitada, né? Tu vai visitar, imagina tu vai visitando, não digo visitar o Niemeyer, ele faz um baseado para te oferece, mas uma coisa parecida. E aí foi um momento de festa, de brincadeira, já todo mundo ficou mais alegre ainda. E então ficou um dos momentos assim agradáveis que eles demonstraram assim a afetividade e amizade, porque o único estrangeiro ali era eu, e em função dessa viagem era eu, né? E então é isso. E a outra, então as coisas foram se desdobrando nesse sentido. Por exemplo, eu terminei o estágio no Barrete, era um Centro de Estudos de Turismo. O nome completo seria assim: Centro de Estudos de Turismo da Universidade Aix-Marseille. E é um retrocampus dentro da. Não era em Marseille, era em Aix, que é 20 minutos de carro. E em seguida, o Barrete mandou uma carta para a SET Internacional, para o meu orientador de Paris, que era o Messier Ponsot, e disse umas coisas, a minha referência, que eu não vou dizer agora, porque vão pensar que eu estou me exibindo. Mas o cara me botou lá em cima, me respeitou muito e tal, e pelas minhas qualidades, sei o quê. Ele pediu para o professor encaminhar para a Actin, que era a associação, a agência que tinha me dado a bolsa, que providenciasse uma renovação de nova bolsa para mim. Coisa que não aconteceu, mas eu tenho essa carta. Se alguém duvidar, eu mostro a carta, mas não vou mostrar. Em francês, obviamente, né? E aí o Castelo e o Barrete mandou essa carta, e o professor do recebeu, me deu uma cópia, e só ele, não só assinou embaixo, como se diz aqui, mas ficou contente de eu ter aproveitado, de o Barrete ter gostado de mim, essas coisas todas, e ele disse que era para isso que ele estava lá, para dar um apoio para todas as iniciativas que eu tivesse, isso o professor disse, né? E aí nessa conversa toda com o Poinçot, aí outra coisa que eu vou contar, o Poinçot é um cara que praticava vela, assim, acho que em lago, pequeno curso, né? Mas ele fazia, tem pessoas que praticam alguma coisa ou deixam de praticar por ressentimento, coisa, só fazem analogias usando os artifícios daquela coisa. No caso do Poinçot ele velejava, fazia esporte à vela. Então em seguida ele fazia analogias à vela. Então, para mim, essa cadeira está fazendo um barulho, né? Ele, ele, ele disse assim para mim: Mr. Marinsky, tu darias um bom velejador. E eu fiz assim, né? Botei um pé para trás e ele disse: porque nos momentos de calmaria, quando tu chegasse aqui, como tu fosse. Então o Pansot me disse, repetindo, né? Marinsky, tu serias um bom velejador. Eu disse, por quê, meu senhor? Eu me dava muito bem com ele, assim, tinha muita liberdade. Ele disse assim, porque quando tu chegasse aqui, encontrasse, não digo um ambiente assim difícil para ti, a ninguém te atendeu mal, te recebeu mal, não tivesse negativas em relação à tua participação, mas também não te trataram como amigo. E aí te colocaram lá naquele aquário lá, que era a biblioteca. Tu ficasse lá, quietinho, aproveitando e tal. Depois as coisas andaram, te demos outras oportunidades aqui, tu fosse a X, fosse super bem, tua passagem pro X foi muito boa, que eles acharam, que tu também achasse, e foi uma experiência produtiva. Aí tu viesse para cá e se abriram para ti outras oportunidades aqui que ninguém tinha te oferecido. Te mostraram quais são os projetos prioritários, os últimos projetos da SET, que estão à disposição. Isso aqui, aquilo ali, e culminou essa minha boa recepção, que, aliás, nessa oportunidade, se eu não tinha dito antes, da SET, eu aproveitei porque eu fui lá como um espião para saber o que os estrangeiros ex-colonialistas tinham embaixo do braço e cobravam um preço para abrir, tirar o braço. Quanto que eles iam levar de troco? E no fim, são as normas, estándares, padrões, é a experiência deles acumulada e que eles vendiam como um saber que eles tinham adquirido. E esse saber era vendido com participação.
E então eu entrei direto nesses dados, trouxe cópias, já mostrei para vocês, originais, e do projeto Tours principalmente, e outros projetos, que os principais, acho que eu também já contei, de Bali, de Ilha de Bali, transformaram em polo turístico, e Ilha de Martinique, e que eu debulhei, detalhei, transformei em diagramas, toda aquela metodologia, trouxe, usei muitas vezes e continuo ainda usando, que eventualmente eu poderia até, num outro encontro, coisas assim, detalhar o que é isso. E aí o professor diz, então aí quando passou essa calmaria, começou a vir uma brisa, um ventinho melhor, veio o vento de popa, assim, aí tu içasse as velas, enfunasse as velas, saísse a mila aqui, tirando todas as oportunidades, todo mundo te tratando bem, todo mundo te convidando, e tu saísse assim, tu tivesse a sabedoria de ficar calmo, não ficar com assim, sentido como uma frustração, coisa desse tipo assim, tu ficasse confiando em ti, que esse negócio ia terminar bem e tá terminando bem. E isso é um exemplo do que o velejador tem que fazer. Ficar lá no conversa, não tem vento? Ah, vou limpar o conversa, polir os metais, arrumar não sei o que, babá. E aconteceu isso. Para confirmar isso que ele me disse, um dia, 2 dias seguintes, o Derru, que era o chefe geral da SET, o diretor geral da SET Internacional, essa, e veio para mim e disse, Messi Malinsky, eu fui convidado para dar uma palestra na Faculdade de Arquitetura, lá em Créteil, é uma cidade nova, perto de Paris, assim, e eu te convido para ir comigo, assistir comigo. E aí eu fui, nesse dia, Derru, do carro dele e eu do lado, e fomos a Créteil, que eu não tinha ido. Depois tinha uns amigos brasileiros que moram lá, fui várias vezes. E, e, na, e lá em Créteil tem uma curiosidade arquitetônica, que tem um conjunto de prédios que são circulares, assim, como se fossem uns cilindros gigantes, assim, acho que deve ter 15, 20 andares, e eles estão todos revestidos, não revestidos, mas eles têm, revestidos, vamos dizer assim, umas sacadas pré-moldadas em forma de folha. Então parece que aquilo é um aspargo gigante, sabe? E a Laika que está tentando colaborar conosco. E aí fomos para a faculdade. Quer que eu interrompa? Não precisa. Aí assisti a palestra do Derru, que eu sinceramente hoje não me lembro qual foi o eixo, o tema, a sequência dele que ele desenvolveu nesse papo lá com o pessoal, mas eu tenho certeza que era sobre lazer e turismo. E aí deu uma sessão de perguntas, a coisa se desenvolveu assim, normalmente, numa boa. E aí voltei com ele. Na volta, o Derru perguntou para mim, é isso que eu queria contar para vocês. O Derru chega para mim e disse, aí, Messi Malinsky, o que tu achaste do meu papo, na minha conversa? Pô, o cara que era o chefe dos chefes ali, né? E aí eu pensei, bem na parada aqui, já não sou mais um subdesenvolvido que vem aqui pedir esmolinha de coisas. Mas aí me senti muito bem. E ele foi muito, assim, generoso comigo, porque eu me lembro, agora não saberia dizer o que eu disse para ele, mas ele concordou comigo e achou que eu tinha observado e percebido, assim, aquelas coisas principais e etc, etc. E então foi isso, outra manifestação assim, que coroou, vamos dizer assim, meu estágio ali na SET, e que comprova, vamos dizer assim, aquilo que eu tinha achado, aquilo que o Derru tinha achado. Aliás, o professor tinha dito que no momento que eu não tinha possibilidade, não devia me precipitar, fazer um juízo precipitado, aquela coisa lá, dei tempo ao tempo e a coisa se desenvolveu, com otimismo. E em seguida, acho que mais um dia, 2 dias depois, eu estava terminando, me despedindo de todo mundo, o Filiato, que era o arquiteto, que foi o arquiteto principal daquele projeto Tours que eu mostrei para vocês, os originais em francês, da Rio São Paulo, ele teve aqui no Brasil, trabalhou. Eu acho que ele era um dos coordenadores técnicos da equipe, me convidou para jantar na casa dele. E era um cara mais velho que eu, mas um cara muito moço, assim, ainda. E aí foi um negócio super bacana, porque aí o Filiato, assim,
E ficou assim da maior espontaneidade comigo, como um colega arquiteto, vamos dizer assim, brasileiro, que eu me convido para ajudar na casa dele. Né? E aí cheguei lá, até umas coisas curiosas, e eu também, vamos ver o que, é que vai dar nisso. Ele estava falando para a mãe dele, no telefone, ele dizia, mamãe, como é que eu faço com a, com a batata rissolê, como é que eu faço ela poêle, não sei o que, ele estava falando, não sei o que, batata palma sauté, não sei o que. Eu pesquisei, eu senti que ele estava perguntando para a mãe como é que ia fazer a tal da batata, que ia acompanhar, não sei o que. E aí ele estava lá cozinhando, porque não tinha ninguém, né? Aí dele a pouco abre a porta e entra o namorado dele, o marido, não sei qual é o tipo de relacionamento, o nome do relacionamento, mas ele entrou um cara super legal, veio assim com uma bola assim grande, assim, de voal, tecido de voal, branco assim, abraçando, o Rogério, não sei o que, o Filiato já me falou de ti, e patatá, o cara era bailarino, um bailarino importante do Teatro de Ópera de Paris, que era o namorado do Filiato. Aí foi uma janta super legal, tudo. Eles são ótimos, foram ótimos comigo, eles divertidos e alegres. Então, tudo para mostrar para vocês, assim, que muitas vezes a gente não deve se precipitar nos juízos, né? Porque muitas vezes as pessoas, não é que elas são assim, elas estão assim, no momento X, comigo estava chegando, e depois eu fiquei assim, tomando consciência que eles respeitam os franceses, respeitam muito os ingleses. Eu tenho provas disso. E para assuntos mais pragmáticos, assim, né? Depois nós vamos fazer uma sessão só de bibliografia aqui, livros. Eu vou mostrar para vocês o que é um livro francês e o que é um livro inglês. E, e aí, então, também foi o coroamento muito bom para mim. Isso aí vocês imaginam, depois de 2 anos de Edimburgo, sempre cinza, pessoal não dá mão, apesar de eu ter me dado super bem em Edimburgo, ambientado até. Não sei se contei para vocês que no último dia, já que hoje estamos falando de despedida, voltando atrás alguns meses, no dia que eu fui me despedir do pessoal da biblioteca do restaurante universitário lá, que é um prédio super moderno, de concreto, Colônia da Vista, e eu fui na senhora, tudo umas velhinhas, a universidade é tocada por umas velhinhas, entre aspas. A velhinha do cabideiro, tem um cabideiro imenso, deixa casacões, as coisas lá. A velhinha que serve o café depois do almoço, as que servem café ou chá. E as do balcão do restaurante, eu dizia para todas, eu repetia a história assim. Aí eu gostei tanto da Escócia que eu vou mudar meu nome. Em vez de Malinsky, agora eu vou me chamar Maclinsky. Pá, mas elas achavam, me pegavam pelo braço, me levavam, acreditavam. E me levaram, sabe que o Rogério aqui vai mudar de nome, vai ser, em vez de Malinsky, vai ser Maclinsky, agora em homenagem à Escócia. Então foi tudo meio, bastante euforia. Por isso, não vou comparar esse final feliz assim da França com uma coisa horrível da Escócia, não foi. É outra coisa. E então aí eu me senti, assim, o meu otimismo tradicional, muito gratificado na verdade eu estava fechando não só o estágio na França, mas eu estava fechando os 2 estágios que fecharam em 2 anos e 7 meses. E aí eu estava em Londres já, né? De Paris fui a Londres, fui buscar minha passagem de volta. Até teve um lance que, não sei se eu já contei, eu tenho medo de estar, assim, aparentar um sintoma de aquela doença do alemão, nem vou dizer o nome, e que eu me esqueci que repetir. Eu vou repetir. Aí fui para Paris, para Londres, pegar minha passagem de volta, já com o bolso cheio, bolsa da Actin, que era muito boa, o correspondente da 4 Rodas lá também, que recebia aqueles dólares por mês. Então, eu estava louco para chegar em Londres e comprar vários livros, assim, que depois na seção de livros aqui eu vou mostrar quais são, que eu não podia comprar naquela ocasião, e foi comprar com dinheiro francês. Até eu gozava, vim comprar livros em inglês com dinheiro francês. E aí a responsável lá, a madame não sei o quê,
não é madame, né? Em Londres é Mrs. A Mrs. que nos atendeu, toda bonitinha, nós chegamos, não sei o que, cheguei lá, ela tava um bagaço de mulher, assim, uma fera comigo, porque pelo protocolo eu deveria voltar para o meu país, todos devem voltar para o país, no máximo 2 meses, eu tinha ficado 7 meses desaparecido. Mas eu tinha certeza, porque eu já tinha passagem, eles não iam dizer, agora perdesse a passagem, eles não iam deixar eu ser um ilegal no país, não. E aí ela disse, tá, preciso fechar seu file, a pasta, não, o arquivo, fechar seu file, que eu não fechei, não sei o quê. Acho que também ela devia ter ter se incomodado com os chefes dela, com a chefia dela, de não ter fechado o meu processo. E aí ela disse, não, tu vai ter que acertar agora com o cara da tesouraria. Bom, em resumo, me deram a passagem, o cara, uma cara de carrancudo, disse que eu ia ter que pagar uma taxa de correção do custo de 7 meses, do preço da passagem. Tá, foi. E vim embora. Quando eu fiquei sozinho, assim, no centro de Londres, pensei assim, agora eu estou me despedindo dessa minha experiência aqui, e eu não tinha ninguém para comemorar, fazer um brinde, contar para alguém, olha, fechei 2 anos, 7 meses aqui, tô indo para minha terrinha, não tinha pra... E eu estava sozinho, assim, em Londres, né? Aí eu pensei, não, vou fazer vou comemorar comigo mesmo. O que eu vou fazer? Uma coisa bem londrina. Não, vou tomar um chá, um tea. Eu vou numa tea house, uma casa de chá. Tinha ali perto na Oxford Street, eu sabia bem. E indiano, de cara indiano. Aí escolhi, tem um cardápio de chás, aí também uma caneca de chá. E aí tive uma ideia, isso que eu queria contar e mostrar para vocês, que eu disse assim, vou mandar um cartão postal para mim mesmo, para comemorar esse grande finale aqui e de uma forma assim festiva, vou dizer, alegre. Não é uma coisa que eu estava me despedindo para nunca mais aparecer, que na verdade não aparecer. Então eu peguei, fui numa casa de turismo ali perto e comprei um cartão, um cartão postal, que é esse aqui. E aí eu escrevi assim, ó, Rogério Maluco, só tu mesmo para enviar ou só tu mesmo recebendo ou enviando um cartão para ti mesmo. Espero que estejas em plena caipirinha quando esse cartão chegar. Abraço do ego amigo Rogério. E mandei. Logicamente que quando eu cheguei antes do cartão, um dia, 2 dias, né? A viagem de Londres, São Paulo, Porto Alegre, e recebi esse cartão e guardei. E esse cartão assim foi essa bandeira, eu me lembro como os ingleses chamam bandeira inglesa, mas aí foi o marco, vou dizer assim, muito simples, né, baratinho, uma coisa, mas de grande caráter simbólico, uma prova disso que eu guardei. E, 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 o, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Bom, pessoal, então estou em Porto Alegre, chegando depois de 2 anos e 7 meses fora, e eu acho que é super importante recordar, vamos dizer assim, uma providência que eu tomei aqui para que essa experiência, tanto de Edimburgo e de Paris, na França, né, tivesse uma grande taxa de sucesso, de que desse certo. O que na minha cabecinha eu fiz? Eu pensei assim, essa é a minha experiência, que eu só teria chance de desfrutar isso se eu tivesse bolsa de estudo. A minha foi da Inglaterra, Conselho Britânico, British Council. Eu pensei assim, isso é uma experiência pessoal minha. Ou metade dessa minha experiência eu quero que seja como qualquer pessoa vai para a Europa, pela primeira vez, que era o meu caso. Quer dizer, metade dessa minha operação era o objetivo de preocupações pessoais, uma experiência para agregar, crescer, amadurecer, ver coisas novas, outras perspectivas, etc. E tal. A metade dessa experiência. A outra metade, que é profissional propriamente dita, eu dividi em 2 partes também. Que era o curso propriamente dito, que são os 25%, metade da metade, e em
duas metades, né? Esse 50%. Um, o curso propriamente dito, que eu subdividia, que eu poderia aproveitar muito com os meus professores e com meus colegas, porque tinha colegas de todo mundo. Isso eram colegas para países em desenvolvimento. E a outra metade, da metade, 50%, eu chamei de um professor do Julinho chamava isso de margem de viração própria. Tu vai estar lá, tem bibliotecas, contatos, etc. Depende da teu interesse, tua curiosidade, etc, etc. Tu pode, por qualidades ou por providências próprias tuas, tu pode aproveitar. Então eu dizia assim, bom, se o curso for fraco, se os professores sei que, bom, estou perdendo do total aqui 25%. Eu tenho 50% do pessoal, mas o resto. Né? Então foi assim, por pior que seja o curso, vai ser ótimo. Então eu comecei a depositar nos professores, na universidade, todo o sucesso da minha vida dali por diante. Não, eu tinha 25% no máximo de participação nesse total. Então, nesse do curso, então tem 25% dos professores e outros convívio com os colegas, que aliás foi muito produtivo. Tinha muita gente do Oriente Médio, Índia, África, México, Turquia, de um chinês. Então a gente é um intercâmbio assim peruano, ficou um japonês peruano, ficou muito amigos, é um engenheiro Marui. E então foi esses 25%. E o outro 25% é a margem de viração própria, que, bom, foi a minha frequência, frequentar a biblioteca, as bibliotecas, foi uma pesquisa que eu fiz paralela sobre paisagismo rodoviário, landscape, road landscape, que eu fiz todo particular por mim, etc, etc, etc. Então, eu fui, assim, tranquilo, não com grandes expectativas que esse curso ia me abrir novas perspectivas, até porque quando nós chegamos do primeiro dia de aula, o Marshall, Johnson Marshall, que era o nosso diretor e professor, ele disse, aqui tudo a gente pode fazer tudo o que vocês quiserem, tem a maior liberdade, só tem duas coisas que nós vamos evitar aqui. É discutir religiões e discutir política. Ah, eu tinha mais dois brasileiros, foi água fria, nós fomos na década de 70, tava o negócio apertando aqui, e era louco para falar um pouco sobre o Brasil, o que estava acontecendo aqui no Brasil, em plena ditadura e tudo, né? E foi proibido dentro da universidade de falar. Mas aí estava aqueles 25, os 25 foi por aí mesmo, no máximo, que eu aproveitei. Então eu cheguei, eu tenho uma colinha que eu fiz aqui, e eu cheguei aqui no Brasil muito entusiasmado, muito estimulado, seria a palavra mais correta, por tudo aquilo que tinha passado, por aquela experiência, evidentemente, e por aquele embalo final em X, né, que eu já em contato com projetos, porque eu fiquei, apesar daqueles trabalhos práticos no curso, tal, minha participação pequena em X, tudo, eu estava assim sedento para entrar e fazer projeto, né, que era a minha praia, como eu já disse lá no ensino, nos nossos primeiros encontros. E também, como eu já disse, quando eu cheguei aqui, a Planesul, que é uma empresa muito grande de planejamento e engenharia, de estradas principalmente, estava me esperando, com contratos já assinados, e telefonava para a minha família quando é que eu chegava, quando é que eu chegava. E então, como eu disse, se eu não contei, vou contar de novo, as pessoas perguntam, aí, Rogério, custasse te adaptar aqui nessa tua volta, afinal de contas, né? Então, eu acho que eu levei uns 15 minutos até ficar sabendo que a Planesul estava me esperando e eu fui. Então, na Planesul, que eu trabalhei aproximadamente 3 anos, e esse primeiro trabalho foi o Distrito Industrial de Joinville, que vem a ser a expansão norte da cidade de Joinville, onde eles pretendiam fazer, e nós fizemos o projeto até a engenharia final, de uma área industrial. E aí foi um trabalho de multidisciplinar. Então aí, nesse momento, assim, que eu digo assim, bom, agora deixei de ser agitador, aluninho, bolsista, sabe, virei adulto, que eu queria dizer. Vou ter trabalho, vou ter horário
de salário muito bom que eles me ofereceram. Não pedi, já me ofereceram. Uma época eu fiz o cálculo que dava em dólar, era um salário muito bom. E então o trabalho de Joinville foi o trabalho assim, primeiro que eu coordenei a parte física, isso que eu acho que é super importante. Então, nesse trabalho, nos outros, geralmente o que eu fiz, o que eu fazia, é a concepção básica de todo o projeto e o acompanhamento de como cada setorial ia se desenvolvendo. Foi o primeiro, minha estreia, vamos dizer assim, em trabalho em equipes multidisciplinares, e que eu acho super importante essa avaliação, porque o arquiteto tradicional, que era o meu caso até aquele momento, é que trabalha no projeto, que é um projeto, geralmente, ele atende um cliente, uma proposta, um terreno, ele é muito focado, né? Muito delimitado. E no trabalho assim, de escala maior, é o contrário. A partir de um tema central, as coisas podem se desdobrar do ponto de vista físico, da geologia, da hidrologia, que tem condicionantes que vocês não imaginam que podem, ou aliás, vocês sabem, não é que não imaginam, sabem, imaginando que estou falando principalmente para alunos e arquitetos, e essas variáveis. Então, esse Joinville foi meu banho, assim, meu batismo inicial, e que eu evidentemente gostei muito de fazer, porque também já entrosei muito bem com a equipe. Eu tinha reuniões assim com 8 pessoas, de todas essas variáveis que eu me referi antes, né? E muitas viagens do terreno, interativo, com interações com o pessoal local, arquitetos de lá, e etc, etc. Então, na Planesul, só fiz trabalhos, fiz principalmente trabalhos de grande porte. E eu não guardo números, mas eu não me lembro quantos hectares tinha esse área de Joinville. Mas com certeza devia ter uns 120, uns 100 hectares no mínimo, acho que tinha mais que isso. E aí então eu fiz uma série de trabalhos que eu vou citar aqui, só assim, paralelamente isso, do final para outra etapa, eu coordenei o plano diretor do município de Campo Bom, que foi o primeiro plano diretor de uma estrutura nova da Metroplan, estrutura do ponto de vista espacial. Foi feito adotaram o método Lorry, não sei o quê, eu não vou entrar em detalhe, até eventualmente, se quiserem, a gente pode entrar. Nós fizemos o plano diretor de Campo Bom, que foi feito com a comunidade, principalmente a comunidade empresarial, estava muito ligada assim, nos destinos das áreas industriais. Até teve um episódio que eu passei, que nesse plano geral da Metroplan, eles calcularam, em função de várias, quanto de área industrial tinha que ter em cada uma dessas cidades. E nessa Metroplan, em Campo Bom, tinha uma área prevista ali, que nós contemplamos, evidente, no plano, mas nós dizemos, pelas nossas projeções, aquilo ia ficar muito pequena, sabe? E a gente teria que providenciar no plano diretor uma área assim, no mínimo 5 vezes maior, sei lá qual era a escala que tinha. E aí tinha que convencer esse pessoal da prefeitura e os empresários também, porque tinha gente que já tinha começado a implantar indústrias nessa área indicada pela Metroplan. Então teve uma reunião muito delicada, nós, os empresários, e coube a mim assim, fazer o convencimento dessa classe empresarial que tinha que apostar numa área industrial. E só para informação de vocês, já faz muito tempo já que essa segunda área foi saturada, completamente ocupada. E além, então, Joinville, Campo Bom, outro trabalho que me absorveu bastante foi um trabalho que a Planesul ganhou uma licitação nacional, que é fazer um retroporto, que é o seguinte: o Porto do Rio estava saturado. Nós estamos falando do fim do milagre brasileiro. E não tinha área de estocagem, tanto de chegada como de saída, importação e exportação. Então foi providenciado uma coisa que já existia em Gênova, e uma equipe que eu não fui a Gênova visitar, que chama de retroporto, reproduz um porto lá dentro do território, sem água, evidentemente, e esse retroporto é ligado por um cordão umbilical ao porto, que é uma via férrea, que independe de tráfego, de congestionamento, etc., pode-se fazer uma programação temporal assim, muito ajustada. E aí a companhia Docas de Guarabara, que era uma potência, não sei como é que está hoje, comprou uma área na chamada bairro da Pavuna,
Tem um samba até que cita bastante na Papuda. Isso eu me lembro, eram 120 hectares, né, corresponde, vamos dizer, 4 vezes o tamanho da Redenção, e tinha que ser, pelas condições, um terminal rodo-ferroviário. Chegava de caminhão ou de trem e fazia a desconsolidação, que se diz tecnicamente, e consolidava para outro meio. E era um terreno irregular, assim, não tinha uma forma definida, era um triângulo meio grotesco e com muito desnível, e 120 hectares, e uma coisa bem complexa, ainda considero que é o projeto mais complicado que eu já fiz na minha vida. Mas nós desdobramos bem, mantivemos um escritório aqui em Porto Alegre, foi feito aqui, e foi feito um escritório até na avenida, na travessa da esquina da Avenida Rio Branco lá. E aí tinha um setor que eu não dominava, que foi a ferrovia, então eu tive que aprender lá com os ferroviários de lá. E houve um treinamento muito bom, fizemos o trabalho e evidentemente que o milagre brasileiro já estava assim, não foi nada construído naquela época. E aí isso implicava pavilhões, carga e descarga, prédios administrativos, tudo que um terminal de carga exige. E aí foi então que eu comecei assim a fazer projetos de terminais de carga. Porque quando eu cheguei na Planesul, a Planesul estava terminando o distrito rodoviário de Uruguaiana aqui, que depois foi todo ele comprado pela Tintas Coral, transportadora de Tintas Coral. E aí então nós fizemos esse projeto e participamos também de uma atividade que eu fiz muitas vezes, e participar de licitações nacionais para terminais de carga. Isso aí implica obrigatoriamente uma visita nas áreas, que chama conhecimento do terreno, conhecimento da causa, coisa assim, que a gente tem que demonstrar na proposta que conhece. Dessas propostagens a gente fazia, com Fala na Cidade, a gente fazia propostagem lá no Rio. A equipe de propostagem estava no Rio, então eu tinha que ir para lá. E uma que nos deu muito prazer em trabalhar e tudo, tive no local, foi em Maringá, que é uma cidade toda planejada, o distrito industrial ia ser muito bem articulado com a cidade existente, mas não ganhamos. Mas para mim a experiência é como se tivesse ganho, mas feito o projeto, tal desenvolvimento da proposta. Né? Aí fizemos outras, que eu me lembro agora, que não ganhamos também, foi em Santana do Livramento, uma área industrial que chama nacionalização ou desnacionalização da carga. Passa pela fronteira, a alfândega tem que autorizar essa passagem. Então, um volume muito grande, não é abrir a mala e dizer que está tudo ok. Tem que abrir os containers, abrir a carga, etc. Tem que ter espaço, acessibilidade para tudo isso. Né? O tipo de carga exige tipo de armazenamento diferente. Então, apesar de eu ter trabalhado bastante com paisagismo, lazer e turismo que eu vinha, eu, na verdade, acho que eu fiz mais projetos de terminais de cargas e áreas industriais do que parques, vamos dizer assim. Fiz também a reavaliação do plano da área industrial de Santa Maria, um trabalho bom, e vários trabalhos desse tipo. Então, na Planesul, mais ou menos, logicamente, dessa experiência, quase que uma continuidade disso, dessa experiência, por causa da equipe, a equipe de economistas podia-se dizer que eram os melhores e mais experientes economistas aqui do Estado, que tinham vindo do BRDE, tinham feito curso da CEPAL em Santiago do Chile. O CEPALIS é uma economia desenvolvimentista. E outros trabalhos foram dando continuidade. Por exemplo, em função dessa harmonia, dessa articulação dentro da Planesul, os economistas fizeram uma firma de consultoria. Era CBR, companhia, agora não me lembro o nome comercial. E me convidaram para ser o arquiteto, que eram 5 economistas e um arquiteto. E aí nós participávamos de concorrências também, fizemos projetos de assessoria ao governo. Nessa assessoria de governo, essa assessoria propôs e foi aceito e nós desenvolvemos o projeto do Linor, que eu acho que eu tinha feito uma referência, é o Linorte, o litoral norte de Rio Grande do Sul, que é de Torres até Rio Grande, pela orla, né? E aí eu vinha direto daquela experiência de
de ex, né, do projeto Tours de Rio Santos. Então, foi assim, um projeto que ficou aquém daquilo que a gente queria em termos de fôlego, de recurso, mas foi como se a gente pôde chamar aquilo de um trabalho de diretriz para a ocupação do litoral que eu fiz. E até também foi super importante para mim, porque eu desovei aquela acumulação que eu vinha do estágio de lazer e turismo, e como subprodutos, assim, deu uma ordenação assim, obrigatória, quase todos os balneários têm pelo diretor, que cresciam desordenadamente. Houve uma modulação, um zoneamento em função das questões ambientais típicas nossas, cortando, fazendo uma seção do litoral, da serra, lagoa, campo, dunas, praia. Né? Então a gente trabalhou bastante com o potencial turístico desse corte, dessa seção. Fiz propostas para isso, até esse projeto eu apresentei em Brasília. Então, só para você dar uma ideia da amostrinha, vamos dizer assim, e principalmente depois dessa mesma equipe, que trabalhou, parte dessa equipe, não toda, participou do Polo Petroquímico. Eu fui para o Polo Petroquímico convidado pelo governo, porque contava com o respaldo, com a continuidade dessa própria equipe de economistas e tal, e fui direto para a equipe do Polo Petroquímico, que já mostrei para vocês anteriormente. Então, o que ficou para mim, assim, essa minha experiência, feliz experiência, assim, é que o meu trabalho na volta, ele adquiriu uma continuidade. Porque aquela minha estratégia que eu tinha feito de 10 anos no exterior, eu tinha a ideia de que quando eu chegar aqui, eu vou ter que encurtar esse ritmo. Vamos pensar, de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, eu vou fazer alguma coisa diferente. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, o Polo você já conhece, e tem assim mais outros, por exemplo, que eu fiz já em função do contrato do governo, um parque, e sim, um parque muito grande em Livramento, Santana do Livramento, que o prefeito tinha um convênio com o Estado bancava o projeto, eu fui. Um projeto tinha um terreno tinha 2 frentes, não me lembro o total de hectares, mas tinha, vamos dizer, o dobro da redenção, 60 hectares, uma coisa assim, e eu fiz um parque com 2 faces. Uma face urbana, que era um parque urbano, com toda a programinha de esporte, lazer passivo, etc, etc. E o outro lado, que dava para o interior, com uma estrada, que era um centro de práticas gauchescas. Não era um CTG, porque tinha pista de rodeio, tá? Todos os pré-requisitos, todos os potreiros, manobrar a tropa, essa coisa toda. Nós fizemos o projeto final disso, com uma equipe de arquitetos no escritório, já fiz no meu escritório, e com uma arquitetura inspirada, vamos dizer assim, na arquitetura vernacular, essa, com telhado de Santa Fé, e eu me lembro que eu me assessorei com o maior entendido de telhado de Santa Fé aqui no Rio Grande do Sul, o Chiru dele. Eu fui atrás aqui em Porto Alegre, ele morava lá perto do Iguatemi, e nos deu assessoramento, que foi um trabalho muito rico. Também não foi construído, porque a prefeitura não recebeu o domínio total do terreno que tinha sido prometido, mas foi um projeto executivo que eu fiz que não foi completado. E depois, em função do Polo Petroquímico, que eu terminei, foi inaugurado o Polo, e eu não sei se eu já contei no final da apresentação, mas eu vou contar agora de novo, se for o caso, que eu sempre levava uma culpa trabalhando no Polo, que a região não estava sendo contemplada por um plano de diretriz geral, master plan, qualquer coisa assim. Então eu propus, o governo topou que eu fosse para o Estado, para a Surban, que era a Superintendência de Planejamento Urbano, que era dirigido pelo nosso velho amigo Albano Folkman, que foi diretor da faculdade, Zé Albano Folkman. E ele era o diretor da Surban, me recebeu, evidentemente, lá, montamos uma equipe e tal, e fizemos uma articulação com os municípios. E aí aquela velha história, o município, cada 4 anos troca de governo, a gente começou, fizemos uma coisa bem sofisticada, que era mais dando uma força para os municípios se protegerem ou tomarem as medidas devidas, assim, necessárias, devido ao impacto do polo.
Outra, em função de circular nesse meio, e veio a acontecer que o governo, que acho que foi do Vilela, prefeito de Porto Alegre, resolveu fazer um terminal de cargas aqui e colocou para dirigir esse projeto dentro da prefeitura um engenheiro, porque eu sou engenheiro químico, que tinha trabalhado no Polo, um cara com muita experiência no BRDE, e me convidou para fazer o projeto. Sabia das minhas afinidades com esse tipo de trabalho. E aí eu fiz o projeto do Porto Seco de Porto Alegre. Projeto meu, foi feita a licitação com a minha concepção básica que eu fiz para o coordenador geral. Não vou dizer nome, porque é melhor não dizer. Eu vou dizer o nome de todos certinho, não dizer o nome de ninguém. E aí o coordenador do projeto me chamou, já quero que tu faça o estudo preliminar disso aqui. Aí eu fiz, com certa rapidez até, e alterei algumas coisas que estavam previstas no plano diretor de Porto Alegre, foi aprovado na Câmara, tudo certinho, fizeram uma licitação e quem ganhou foi a Magna Engenharia. Imediatamente, quando eles souberam que tinham ganho a licitação, me chamaram para mim acompanhar o projeto lá dentro da Magna e ser um coordenador assim de fora, tipo um assessor para garantir a qualidade das diretrizes do projeto. Né? Foi um projeto muito bom para mim, assim, fiz amizades até com uma arquiteta da construção para o resto da vida e foi construído o Porto Seco. Algumas coisas assim que eu achei super importante mencionar das minhas atividades, para as pessoas me conhecerem, assim, o que eu posso mostrar, as atividades que eu fiz e faço, né, como profissional. E antes da viagem, tem duas coisas que eu não tinha falado, vou falar rapidamente aqui, é que dentro da faculdade, eu fiz a graduação em 11 anos, né? Então eu tive muito tempo para viajar, né? E me dediquei, assim, algum tempo, seriamente, assim, para o desenho industrial. E aí eu fiz a arquitetura de interior, decoração, fiz bastante decoração de interior, assim, residencial, apartamentos principalmente. E depois eu vou contar o desfecho disso. E aí eu fiz o escritório de uma fibra de ar-condicionado que fabricava ar-condicionado. Um edifício mais de relações públicas, não era o escritório, não era da empresa, era para o dono ter um escritório no centro da cidade aqui, para receber, fazer reuniões, essa coisa toda. E aí eu fiz um trabalho muito caprichado, uma área relativamente pequena, mas tinha uma sala do chefe, uma sala de reuniões, que tinha, sei lá, 4 metros por 8, uma coisa desse tipo assim. E aí eu fiz um painel fotográfico gigante, cobrindo uma parede em L, fiz uma demonstrativa do que seria o ar-condicionado. Era ar-condicionado de armário, são grandes unidades, central do ambiente, e era distribuído em dutos. Então eu fiz o design de um duto, uma grelha que fechava o painel em cima, que era tanto de insuflamento como retorno. Então eu estava ligadão no desenho industrial e o dono da empresa me convidou para fazer o desenho industrial dos aparelhos. Eu já não topa fazer, porque o protótipo, a máquina para bendita, tinha sido feito pelo Enio Cruz da Costa, tinha sido nosso professor na arquitetura, que era o bambambam do ar-condicionado, era da engenharia. Aí eu tinha um lema, nunca digo não. Ah, Rogério, tu faz desenho? Eu faço. Aí fui trabalhar dentro da fábrica, minha primeira experiência, dentro da fábrica, desenhando aqueles armários, que eu me inspirei direto nos armários da IBM, que é estrutura e painel. Mas eu entrei numa área que nós arquitetos não tínhamos familiaridade, pelo menos naquela época, trabalhar com chapa, pintura, essa coisa toda, fixação disso. A gente tinha mais experiência mobiliário de madeira, tal, móveis, aquela coisa toda. Aí fiz, isso aí foi produzido, segundo o meu design, teve os probleminhas técnicos no final, parafuso alto, não sei, fixado, aquelas coisas todas. Mergulhei dentro da tintas coral para dominar o assunto de processamento de pintura, os anticorrosivos. Tem um outro mundo que eu não tinha vivido. E a outra experiência que eu tive de desenho industrial dentro de fábrica, porque uma coisa é tu estar em casa fazendo um desenho bonitinho, outra é dentro da fábrica. Tá o cara esperando lá que vem, não vai vir o desenho, estou esperando aqui. Aí o cara faz o protótipo, dá errado, volta, tu vai, é um processo de fazejamento e aprendizagem. E aí trabalhei numa fábrica de esquadrias de São Jerônimo, a fábrica era lá, e aqui
era uma firma que fez esquadria do túnel da Conceição até a Miguel Tostes, da Independência até os Alvarez. Todos os prédios que estão aí eram feitos pela essa fábrica. E o cara fornecia tanta esquadria, recebia em área construída em vez de ser pagamento, e montou uma imobiliária de tanta janela que vendeu. Mas ele era tudo. Eles faziam assim a pedido, sabe? Quero 5 janelas disso, quero mudar por poucos centímetros. Eu vi um absurdo que era aquilo, né? Fazer um varejo mal controlado. E propus fazer uma padronização da linha de esquadrias dessa fábrica. E aí eu fiz. Coletei todas as demandas que tinha existentes, que o Código de Obras de Porto Alegre exige, o mínimo e o máximo. Então reuni um grupo assim de tipos de esquadria, que são as mais pedidas, as outras que podiam se acomodar, e lancei uma linha. E partiu para dentro da fábrica. E lá na fábrica eu consegui até a etapa de fazer perfis tipo, que tinha multiuso, tipo um peitoril de uma janela. Pode variar de comprimento, mas o peitoril vai ser o mesmo. Então tinha perfil para peitoril, tinha um nome, número, código. E a fábrica tinha 3 galpões imensos lá que estavam alugados para o Banco do Brasil estocar arroz, porque é estoque de controle de preço, aquelas loucuras. E aí eu ganhei um galpão daqueles e nós fizemos uma biblioteca de peças padronizadas, com nome, com código, com catálogo, feito no mimeógrafo, mas tinha um catálogo. E a próxima etapa era fazer o beneficiamento dessas peças. Aí o cara não quis gastar, porque ele era, não vou entrar nos méritos, mas ele não era um cara que assim, como é que se chama? Um ticun, um cara, um industrialista. Ele queria produzir ao máximo com menos investimento. Aí eu achei que eu já tinha feito a minha tarefa, estava ali, para dizer, estava instalado, os operários sabiam o que era. Os operários pareciam. Eu assim, trabalhava toda semana aqui no escritório do centro, que era uma travessa aqui da Tomás Flores, e quintas-feiras eu pegava meu Fuquinha de madrugada e ia para São Jerônimo. Até quando eu passava aqui pela Independência, eu ficava ó, da cara, censurei o da cara, porque estava pensando em sair da boemia, dos bares, boates da Independência, por Olavo aqui, o Bonfim também. E eu ia indo de madrugada para São Jerônimo. Mas lá eu fiquei muito amigo dos operários, e fiz o sistema de paletização, aquelas bandejas. Fizemos lá no local, eu desenhei o carrinho para levantar o palete, fizemos lá no local. E os operários assim, pareciam crianças diferentes, porque eles atravessavam com aquelas pranchas o depósito de madeira do outro lado da rua. Então atravessavam com aquelas pranchas nas costas dentro da fábrica, era tudo manual. Eles tinham mais ou menos assim, entre o Egito e a Babilônia, assim, o nível que eles trabalhavam, né? Então foi uma experiência também muito gratificante para mim. E eu já estava fazendo arquitetura de interior e estou contando essa história, que é uma frente de trabalho. Quero voltar agora um excelente mercado, que hoje tem curso de design na faculdade. Né? Outra experiência antes da viagem que eu fiz, com esse negócio do design, desenhar tudo, arquitetura, urbanismo, paisagismo, eu estava querendo assim experimentar de tudo, né? E eu pensei, e eu gostava muito de teatro, eu assistia muito teatro aqui em Porto Alegre, teatro amador. Eu quero ter experiência de cenografia. Me atraía muito. Eu disse, bom, tinha o curso de arte dramática, agora se chama, antes era CAD, curso de arte dramática, agora é o DAP, né? Curso de artes cênicas, assim parece que é isso. E o diretor do curso era o Ruggero Jacobi, da geração dos diretores italianos que vieram pós-guerra, que é um cara super importante. E aí eu fiz, nesse curso, eu fiz todo o curso teórico, né? Mas fiz algumas disciplinas que me interessavam para cenografia. Fiz o curso Teoria Geral do Teatro com ele, fiz a história do teatro físico com o Angelo Ricci, um professor da filosofia, foi expurgado, o Angelo Ricci, velhinho. E a história arquitetônica dos teatros eu fiz. E o Gert Bornheim, que dava Goethe e Schiller, que eu achava uma maravilha, depois fiquei muito amigo dele, não entendia nada que o cara falava, porque eu não tinha lido nem Goethe e nem Schiller. Mas as aulas maravilhosas, ele escrevia muito bem, fiquei muito amigo.
nos encontramos em Paris, naquela vivência lá. O Guerra estava lá, expurgado, filósofo de primeira linha a nível nacional, e trabalhava, morava no hotel e pagava os cursos fazendo a escrita no hotel, e trabalhava durante o dia numa galeria de arte lá, tomamos uns cafezinhos juntos várias vezes. E nessa cenografia, tive duas experiências. Uma peça do Ionesco, que é as cadeiras do Ionesco, que eu fiz o cartaz, que eu tenho guardado, não vou mostrar hoje, e a cenografia. Com o diretor, o Rogério Jacobi já tinha ido embora, veio um diretor de São Paulo trabalhar aqui. E a outra foi um alto medieval, o Alto da Lusitana, do Gil Vicente. Fiz cartaz, cenografia, trabalhando com a equipe também lá. Então, eu vou dizer assim, o que estava me faltando mesmo era fazer cenografia. O resto da minha cabecinha, né? Eu tinha feito de tudo. E na arquitetura de interiores que eu fiz, e eu achei assim, eu gostava de fazer. Mas eu peguei uma faixa de renda, uma faixa cultural, assim, que eu tive clientes bons, que eu tive muito prazer de trabalhar. E que eu cheguei, isso aqui não vai dar em nada. Porque se eles fizerem o que eu gosto, o que eu prefiro, o que eu quero, o que eu proponho, eles não vão ser felizes. E se eu for fazer o que eles querem, eu não vou ser feliz. Porque eu não vou colar papel de parede bordô, uns apliques de cristal, com a sala de jantar Luís XIV, sala de jantar colonial e as poltroninhas do Luís XIV da sala. E até eu dizia para um cara que fez, foi o último trabalho que fez um apartamento muito bom. Ah, vocês querem colonial? Então vai ser tudo colonial. Eu faço. Mas você tem que vender o carro, vai ter uma carruagem aqui na frente, a cavalo. E se é colonial, vai ser na colônia se andava, carroça com cavalo. Nada de ar-condicionado, você abre as janelas, cheio de fogão de lenha, coisa assim. E aí eu cheguei na ponto de saturação, sabe? Que eu cheguei assim, que isso aí não vai. Eu vou fazer a minha casa, nossas casas, casa de amigo, sem cobrar nada, dando palpite, do que me entrar por essa aí. Mas evidentemente que adquiri bastante experiência profissional, construtiva e etc, etc. Então eu acho assim que quando me perguntarem, Rogério, depois de todo aquele lá fora, aqui, quais foram as outras experiências? Bom, as outras experiências foi essa que eu contei para vocês aqui. E a minha experiência, além de estar contando a história das experiências, e foi essa do mestrado que eu fiz agora em 2018, que foi uma coisa muito gratificante, que eu sugiro para a saúde de vocês, bem-estar de vocês, que vocês leiam, né? Leem a minha dissertação, que foi em 2018. Então, eu acho que por hoje está bom. E na próxima sessão, que eu imaginei, eu vou anunciar, porque aí eu vou contar. Nós vamos fazer uma viagem na bibliografia. Eu vou mostrar os livros para vocês, não só que eu usei propriamente na dissertação, mas que me acompanhou, né, nessas experiências aqui, e também na minha prática de ensino, que fiquei 29 anos lecionando na URGS, no urbanismo, sendo que esses 18 no paisagismo. Então tem muitos livros que eu até estava selecionando para mostrar para vocês. Achei que tinha usado muito na prática pela familiaridade que eu estava sentindo com esses livros. E depois me dei conta que esses livros eu levava para aula. Eu levava mala de livro. Então vou mostrar que esses livros, até para ser uma forma animada de, em vez de dar uma lista bibliográfica fria, né? E depois eu vou contar umas historinhas em contatos que eu tive, não vou dizer agora, mas tive vivência, encontros com pessoas muito importantes que eu acho anedóticas, principalmente, que eu vou contar para vocês. Então é isso por hoje.